sou Marisa e vou falar a respeito de o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós mergulhamos no tempo e voltamos até Jesus, nós vamos encontrar uma era de muita calmaria, porque tudo foi preparado para a vinda de Jesus. Então é o que se chama a Era de Augustus. Muitos espíritos de luz encarnaram nessa época para criar condições para que Jesus pudesse encarnar entre nós. E quando Jesus acabou de formar os 12 discípulos, de montar aquele grupo, ele os convocou para uma mensagem. Então ele vai subir a montanha e vai falar para nós o sermão da montanha. Isso foi nas proximidades de Cafarnaum, na Galileia, e aí ele vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Entendendo o que quer dizer bem-aventurança, vem da palavra ventura. Ventura quer dizer felicidade. Então, bem-aventurados são aqueles que, em sintonia com o bem, vão conquistar a felicidade. Então ele passa uma espécie de aconselhamento para os seus discípulos que subiram o monte, mas milhares de pessoas, aí vamos dizer assim, uma contradição, qual era o número exato, mas o que se diz é que a montanha ficou lotada de outras pessoas que para lá se dirigiram para ouvir o sermão de Jesus. A compilação de Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer diversos capítulos falando exatamente das bem-aventuranças. Então, nós já vimos anteriormente: felizes os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Já foi visto também: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Aí nós vamos ter a proclamação
afirmação da humildade, da simplicidade. Pobres em espírito significa ser simples, ser verdadeiro. O capítulo desta noite é o capítulo 8º, que vai falar: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, nas palavras de São Mateus. Pureza de coração. Numa passagem em que os acompanhantes, os pais, junto com as crianças, queriam se aproximar de Jesus e os discípulos queriam afastá-los, aí Jesus se pronuncia: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que a elas se assemelham. Novamente, Mateus. Então Jesus vai usar a criança como modelo de pureza. Nós sabemos que, na verdade, quando a criança renasce, ela já teve outras encarnações, ela já viveu no plano espiritual. Então, o espírito que ali reencarna é um espírito antigo, porém, passa por um processo de transformação em que a criança, ela vai entrar, ou o adulto, o espírito adulto, vai entrar num sono profundo, vai sofrer uma redução para que ele vá renascer numa outra oportunidade no planejamento das reencarnações. Então, o que acontece? A criança, o bebê, quando nasce, ele não traz consciência de tudo aquilo que ele já foi. Como nós adultos também não sabemos aquilo que nós já fizemos anteriormente. Mas no caso da criança, o ajuste da família vai ser muito importante. Por quê? Porque, na verdade, os amigos espirituais nos dizem que até os 7 anos, a criança é como um galho verde, que a gente movimenta sem que ele se rompa. É como uma argila mole que você molda sem grande dificuldade. Então, a oportunidade da educação da criança, da reformulação daquele espírito, ela vai acontecer até os 7 anos. Então, o ajuste da família, os exemplos dos pais, dos parentes, das pessoas que com ela convivem, é muito importante, porque vai ser a somatória de novas experiências, de novos valores que a criança vai adquirir na sua nova oportunidade reencarnacionista. Passados os 7 anos, a gente vê o conflito do adolescente. E o conflito do adolescente nada mais é do que o resgate que aquele espírito está fazendo das suas vidas passadas, as provações, as dificuldades. Então, nós vamos ter assim, um adolescente ou um pré-adolescente que é mais rebelde,
que é mais desajustado ao seu meio, que é mais impertinente, porque aí começa a se chocar o eu de antes com o eu de agora. Para a gente entender, o desajuste não é apenas hormonal. As adaptações não são apenas de ordem hormonal, elas acontecem também no plano espiritual. Qual é a lei para que nós respaldemos tanto a criança quanto o adolescente? É a lei do amor. O amor responsável. Não é o amor incondicional. Não é o amor que manipula, que interfere, que não permita as escolhas que são feitas, os talentos. O que são os talentos? Exatamente energias que estavam ali naquele espírito e que agora se manifestam. Então nós vemos casos de crianças com pouquíssimas idades, de 6 anos, 7 anos, 3 anos, tocando piano de uma forma inexplicável. Então os talentos, eles, vamos dizer assim, eles renascem junto. E à medida que o adolescente vai se tornando um adulto, cada vez mais aquele espírito que ele já tinha vivido, né, em outras encarnações, ele se manifeste e ele vai se ajustando a uma nova oportunidade. Então a formação da criança e a nossa interferência junto a ela tem que fazer desde o nascimento até o momento em que mais ou menos eles completam os 7 anos de idade. A nossa responsabilidade é muito grande perante tudo isso. Aí nós vamos ter na colocação de ser puro, Jesus faz a seguinte observação: a pureza não está apenas na manifestação social. A pureza, ela tem que vir do coração, da alma. Se nós sintonizamos com o mal, cadê a pureza? Quando Jesus fala do pecado por pensamento. Tem sido dito aqui muitas vezes que o pensamento é que coordena toda a nossa vida reencarnacionista. Então nós vamos ter aqui, se eu penso no mal, mesmo que eu me manifeste através do bem, a interferência do mal acaba acontecendo. O verniz social, a pureza, vamos dizer assim, hipócrita, daqueles que se dizem benfeitores, que se colocam como salvadores, que se manifestam como aqueles que detêm a verdade, o poder, não corresponde à pureza da criança. Jesus toma a criança como modelo e ele fala: bem-aventurados, felizes serão aqueles que se parecerem com as crianças, que mantiverem
a pureza da criança, o pensamento construído, orientado para a seara do bem. Então nós vamos ter aqui, qual é o objetivo da religião? Seja ela qual for, construir o homem de bem, que vai sintonizar com Deus. Veja o que é diferente. A colocação dos 10 mandamentos por Moisés, eles eram disciplinadores. Eles vieram de forma imperativa, faça, não faça. A colocação de Jesus no Sermão da Montanha é um convite à felicidade. Bem-aventurados, sejam felizes aqueles que têm o coração puro. Puro como a inocência da criança, que é verdadeiro, aquele que é sincero, que traz o bem no olhar, no sorriso, na ajuda à família, aos próximos, aos amigos, mesmo ao desconhecido, cujo sofrimento muitas vezes se estampa no semblante. E percebendo isso, que possamos ajudar. Então nós seremos felizes se porventura nós conseguirmos esse estágio de nos mantermos neutros. Neutros não porque somos omissos, que nos mostremos sinceros, verdadeiros, sem hipocrisia, sem demagogias, sem bajulações desnecessárias. Isso faz de nós os que estão atentos aos valores sociais e não espirituais. Isso não quer dizer que não sejamos bem educados, não sejamos gentis, não façamos um elogio sincero. O que é alertado nessa passagem do Sermão da Montanha é o fato de a aparência não corresponder à essência. O objetivo da nossa reencarnação é nos tornarmos pessoas melhores. Estarmos em sintonia com o bem. Em todos os momentos em que a vida nos proporcionar uma oportunidade. Uma leitura que é feita do Sermão da Montanha é que a montanha, fisicamente falando, subir a montanha é um processo que demanda esforço, sacrifício. Você vai, escorrega, cai, tenta outra vez. Então, a montanha aí é colocada como as dificuldades que nós vamos enfrentar. Não foi feito na praia o Sermão da Montanha, junto ao mar e toda a calmaria do mar.
Não, todas aquelas pessoas subiram o monte com dificuldade, da mesma forma que nós vamos tentar subir na escala evolutiva, com todas as dificuldades que a vida possa oferecer. Quando se tem fé, quando se tem certeza do futuro, de que a vida continua, de que hoje nós desenhamos aquilo que vai ser a nossa próxima encarnação, essa certeza nos dá a coragem, a força. Hoje, mais do que nunca, se pesquisa a respeito da força da oração, do passe magnético que a gente recebe, energias positivas que são depositadas sobre nós, sintonia na hora do passe, sintonia com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora, com o seu anjo da guarda. Tentando, de alguma forma, despertar em nós o que se chama sabedoria. Sabedoria é discernir o bem do mal e fazer a opção pelo bem. E dentro desse capítulo, bem-aventurados os que têm puro o coração, que nós pensemos sempre: será que isso daqui está de acordo? Será que essa ideia minha, ou essa ação, ou essa atitude, ou essa mágoa, ou esse ódio condizem com a fórmula da felicidade que Jesus nos passou no Sermão da Montanha? Sempre é tempo de rever nossos valores, nossas atitudes, nossos pensamentos. Difícil? Claro que sim. Por isso que são muitas experiências reencarnatórias para que nós consigamos subir a montanha, escalar a montanha, para que encontremos no topo da montanha, vamos dizer, a felicidade plena. As bem-aventuranças seriam uma maneira de nós alcançarmos em algum momento da nossa trajetória reencarnatória a felicidade plena. Mas é possível ser feliz ainda aqui, nesta vida, nesta oportunidade? Vamos tentar a sintonia com o amor verdadeiro, o amor doação, o amor que olha o outro com carinho, com benevolência, que enxerga na solidariedade e não na competição o caminho para se alcançar o topo da montanha. Tropeçamos, levantamos, tropeçamos, levantamos, faz parte. A gente aprende com os erros, a gente aprende com a doença, a gente aprende com as dificuldades que a vida nos coloca. Mas tenhamos fé, uma fé que brota de dentro de nós, na certeza de que os ensinamentos que os amigos espirituais nos trazem,
Nós não temos mais um ponto de interrogação. Nós temos a certeza da continuidade da vida e uma vida construída para o nosso próprio bem, bem das pessoas que conosco convivem, os nossos filhos, os nossos netos, os amigos, aqueles que estão próximos de nós no trabalho. São tantas oportunidades que a vida nos coloca. Tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e saibamos, ainda nessa encarnação, aproveitar as oportunidades e seguirmos em frente. Quem tem fé não é vencido. Quem realmente tem a força da fé, sempre tem a coragem de mais um passo, mais outro passo, mais outro passo. Ainda que chorando, sorrindo. Sem reclamar, sem duvidar, sem agredir, simplesmente, passo a passo, dia a dia, aproveitando a oportunidade que Deus nos proporcionou de estarmos reencarnados e conhecendo a doutrina dos Espíritos, que provoca em nós uma fé inteligente e não uma fé mecanizada, automatizada ou manipulada. Que Deus nos abençoe, que possamos juntos seguir sempre na direção do bem e do amor.